Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Atlético Mineiro e Corinthians. Corinthians vem numa grande crise, 2 derrotas, 5 derrotas dos últimos 10 jogos, porém Atlético Mineiro não vem também tão bem. O Atlético Mineiro vem com 5 empates nos últimos 10 jogos e o Atlético Mineiro ele precisa vencer em casa. Dentro de casa, o Atlético Mineiro é o 12º colocado e o Corinthians é um dos quase lanternas jogando fora de casa. Então isso daí é muito importante para o lei goleada, pelo fato de que o Atlético Mineiro não tem feito nenhuma goleada dentro de casa ou fora, principalmente nos últimos jogos, e o Corinthians também, ele não tem tomado goleada. Então acredito importante, lei goleada, também uma odd de 12, é uma odd interessante para você entrar lei, e over 1,5, não pelo comportamento dos times, mas pelo valor da odd. Essa odd ela está muito mais alta do que deveria estar, pelo fato dos dois times jogarem de forma, digamos assim, um pouco mais desesperadas, com necessidade da vitória, podem abrir espaços e pode ser bastante interessante, tá? Segundo jogo do dia, Palmeiras e Flamengo, lei goleada Palmeiras. O Palmeiras vem numa crise, né? 4 derrotas nos últimos 10 jogos, uma crise, digamos assim, do nível do Palmeiras. Palmeiras a gente estava acostumado a ganhar todo jogo, a empatar, a ganhar, e o Palmeiras perdeu para um grande rival que foi o São Paulo na Copa do Brasil. Acredito que o Palmeiras deve jogar um pouco mais nervoso e também acho que o lei goleada é uma entrada bastante interessante. E aí Cuiabá e Bahia, lei goleada também, uma odd de 19, por mais que essa odd esteja mais alta quando você for ver isso na Exchange, acho uma odd interessante, porque o Bahia não é um time que toma muitos gols, é um time com média de gols baixa, porém com coeficiente de variação alto, tá? E aí vale lembrar também que o Cuiabá, jogando em casa, é o 18º colocado. Ele venceu o Santos no último jogo, porém o Cuiabá não vem encantando dentro de casa. Então lei goleada, e provavelmente eu entro aqui no under 2,5 FT para fazer um scalp. Se você não sabe o que é scalp, também tem vídeo no canal, tá? Acabei esquecendo aqui de colocar no painel, mas acho uma odd bastante interessante, ela deve corrigir rapidamente. Só para ficar de olho aqui que o Cuiabá tem o costume de fazer e levar muitos gols no início das partidas, tá? E o Bahia não tem o costume de fazer, mas tem o costume de levar gols no início das partidas. E aí a gente tem Vasco e Cruzeiro, lei goleada Vasco, com certeza, pode estar na odd 50, acho interessante, porque o Vasco não é um time que vem cantando, todo mundo sabe da má fase que o Vasco tá, né? Apesar de ter feito uma vitória nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro não é um time que toma muitos gols, então under 2,5 FT também acho bastante interessante para você fazer scalp, entrar nos primeiros minutos de jogo e sair nos primeiros 10 a 15 minutos no máximo, tá? E aí a gente vai também para Coritiba e América Mineiro, lei goleada. O Coritiba não vem cantando em casa, é o lanterninha, acho bastante interessante. O América Mineiro é um time que tem uma média de gols muito alta e o coeficiente de variação alto, mas não por marcar, muito mais por levar. E o Coritiba é um time que marca poucos gols e ele tem uma média de gols bastante baixa também. Então, lei goleada. E aqui eu adoraria fazer um scalp, mas acho que a odd já está muito esmagada já. O mercado já está esperando um jogo under, então vou no lei goleada. É a única odd que eu vejo de valor para trabalhar no live, tá? E se você quer receber esse tipo de palpite na palma da sua mão, a gente tem o nosso grupo VIP aqui do Telegram. Vamos para MLS, Toronto e St. Louis. Toronto também vem como azarão, um dos piores colocados, está no meio de tabela, né, da MLS. St. Louis é um dos favoritos. Adoraria entrar aqui no lei Toronto, mas pelo fato de jogar fora de casa na MLS, o Toronto não tem um saldo de gols muito bom fora de casa. Eu prefiro aqui o lei goleada do St. Louis, porque acredito que o Toronto não tem tomado muitos gols, não tem levado muitos gols. Aqui tem uma goleada nos últimos 10 jogos e uma média de gols de 1,20. Coeficiente de variação alto, isso vale lembrar, mas acho uma odd interessante para você explorar no lei. Também Charlotte e Cincinnati, um lei pelo fato do Cincinnati ser o líder do campeonato, não tem muito o que dizer, o Cincinnati não sofreu nenhuma goleada nos últimos 10 jogos, acho uma odd interessante. Também Montreal e Atlanta United, lei goleada, também acho interessante pelo fato de que o Montreal é um time com média de gols inferior a 2, o coeficiente de variação não é dos melhores, mas é um time com média de gol 2, e acredito que caso seja um jogo de trocação,
pode ser interessante o over aqui, mas a odd já está esmagada, o mercado já está esperando um jogo over, mas aí o que me chama a atenção? O Montreal é um time que não marca muitos gols, 60% dos jogos só over 1,5 FT e 50% over 2,5. Se vier gols, a postura do jogo tem que vir pelo Atalanta, então fica de olho nisso daí, tá? E deixando muito claro, isso daí não é tip, isso daí é comportamento para explorar no live, tá? Então eu gosto de ver o jogo ao vivo para poder fazer essa entrada. New York Red Bulls, New England Revolution, over 1,5 FT, o painel não está apontando aqui, mas acho interessante, coeficiente de variação baixo, média de gols alta e coeficiente de variação não muito baixo, porém interessante. 80% dos últimos 10 jogos over 1,5 e 60% dos últimos 10 jogos over 1,5. Acho uma odd que no live ela pode subir um pouco e pode passar a ter bastante valor. Columbus Crew e New York City também over 1,5, pelo fato de serem dois times com bastante gols e com uma média de gols bastante interessante, e pelo fato do Columbus Crew estar numa race um pouco melhor e jogando em casa, tá? Agora, DC United e Inter Miami, o time do Messi, o Messi ainda não estreou, é um time que vem numa péssima colocação. Acredito que o Le Inter Miami pode ser bastante interessante, porque o DC United ele vem numa race melhor, ele vem jogando em casa e pelo tabu o Inter Miami não vence tanto o DC United. Então acho que pode ser uma entrada bastante interessante. Minnesota e Austin, over 1,5 FT. Ah, é uma odd baixa. Sim, a gente entra em odd baixa, a gente entra em odd alta, desde que tenha valor. Eu acho que é uma odd que tem valor, 80% dos últimos 10 jogos over 1,5, 90% dos últimos 10 jogos over 1,5, média de gols superior a 3, um coeficiente de variação super baixo, ou seja, muito bom para um time de fora que tem uma média de gols alta e tem um coeficiente de variação baixo, a chance de ter gols é bem grande, porque normalmente quem manda nesses jogos é o time da casa, só que se o time visitante ir para cima, vai sobrar espaço ou para contra-ataque do time da casa ou para o próprio time visitante confirmar a pressão do ataque. Tá? E aí a gente tem Houston e Kansas City, over 1,5 também, acho interessante, dois times com média de gols bem altas aqui, coeficiente de variação alto, acho bastante interessante. E também tem Chicago Fire e Nashville, lei goleada pelo fato do Chicago Fire não marcar tantas goleadas, só uma nos últimos 10 jogos, e o Nashville nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. E aí, vale lembrar, o Nashville é o segundo colocado na colocação geral e são dois times aqui com média de gols alta. Então, acho também interessante o over 1,5, me esqueci aqui de colocar no painel, eu vou explorar isso daí no live, acho bastante interessante, dois times com coeficiente de variação bastante interessante. Tá? E aí a gente tem Colorado Rapids e Dallas, lei goleada Colorado Rapids, vem numa race terrível, 8 derrotas nos últimos 10 jogos. Se essa odd tiver 20, 30 no live, eu vou explorar, eu não tô nem aí se o preço da odd ele tá acima de 10. Eu gosto de trabalhar abaixo de 10, mas enquanto tem valor, eu vou continuar entrando, tá? E aí a gente tem aqui Salt Lake e Orlando City, é a primeira BTTS que eu entro, para quem não sabe, BTTS é ambas marcas, a gente também tem um vídeo aqui explicando todos os termos. Eu acho que é uma odd de valor, porém não fico tão confiante, porque o Orlando City só tem 60% dos jogos como BTTS, mas é uma odd que eu devo explorar, e lei goleada pelo fato do Orlando City só ter sofrido ou feito uma goleada, e o Real Salt Lake não ter feito nem sofrido nenhuma, tá? E aí a gente tem Los Angeles Galaxy e Philadelphia Union, lei goleada Philadelphia Union também, pelo fato de jogar fora de casa, apesar de ter uma média de gols interessante. Gostaria de entrar aqui no over 1,5, mas a odd não tá deixando, talvez no live. Tá? E aí a gente tem Vancouver e Seattle, under 2,5 na MLS, sim, parece loucura, mas o Seattle é um time muito retranqueiro, que marca poucos gols, que tem uma média de gols relativamente baixa para a MLS, e aqui vale lembrar que são times que marcam poucos gols nos primeiros 15 minutos, que é o momento que a gente faz scalping, e acho que essa odd ela deve corrigir rapidamente. Los Angeles e San José Earthquakes também scalping, porque a odd está muito alta, então ela deve corrigir rapidamente, só ficar de olho se o Los Angeles não vai já chegar partindo para cima, mas acho difícil, é um time que perdeu as últimas 3, deve jogar um pouco receoso, com receio de tomar gols, então acho que o scalping também pode ser bastante interessante. E aqui o último jogo do dia, Santos e Goiás, lei goleada, odd de 15,5,
você vê aqui a odd histórica deveria ser 1000. O Santos não aplicou nenhuma goleada, nem o Goiás aplicou ou sofreu nenhuma goleada. Se essa odd tiver 30, 40, 50, para mim ainda tem valor, tá? E lembrando que são dois times que estão em zonas bem difíceis e o Santos vem de 7 derrotas nos últimos 10 jogos, jogando em casa também, então tem muita responsabilidade. Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.